Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre esse nome, Ushuaia. Ushuaia é uma cidade da Argentina e capital da província da Terra do Fogo. A Antártida e ilhas do Atlântico Sul. Seu nome provém do idioma indígena Iagã. Ushuaia, fundo mais Bahia, Bahia profunda. É pronunciado em castelhano Ushuaia. Esse nome da Terra do Fogo, a palavra fala que quando o nome do Eterno chegasse aos confins da terra, chegaria o tempo do fim. Qual será a origem desse nome? Vamos perscrutar sobre esse mistério. Vamos ver esses índios Iagã. Aqui na própria Wikipédia, o que ela fala sobre esses índios? O Iagã, também com as grafias Iagã, 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 Jagã, Iacã, ou Iamaná. Iamaná. Essas palavras são muito semelhantes ao aramaico, né? E existe uma razão para isso. Porque esse nome ele percorreu o mundo todo para chegar no último ponto do mundo. Uma terra conhecida como a Terra do Fim do Mundo, pois muitas pessoas não sabem, mas o nome Ushuaia é o nome da Terra do Fogo, também conhecida como a Terra do Fim do Mundo. A terra mais austral, ou seja, a terra mais ao sul do mundo, né? Vamos continuar. Aqui nos deparamos com a língua Quichua. Olha só esse nome, Quichua. Muito parecido com Yahushua, que significa salvação, não é? O Quichua, ou Quichua, é também chamado de Quechua ou Quechua, é uma importante família de línguas indígenas da América do Sul. Ainda hoje falado por cerca de 10 milhões de pessoas e diversos grupos étnicos da Argentina, Bolívia, China, Colômbia, Equador e Peru. Então você vê que lá na Argentina existia também grupos étnicos que falavam Quechua. O Quechua, na verdade, era uma das línguas, ou Quichua, era uma das línguas mais disseminadas antes do dito descobrimento, né, dessa região. Você vê que essa língua ela é basicamente muito parecida com o aramaico, o hebraico, principalmente o aramaico, né? E é aí que nós começamos a nossa história. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Quando eu digo sobre o Quechua, quando eu falo sobre Ushuaia, na verdade eu estou falando do nome original de Josué. Ou seja, Josué, antes de passar pelo Rio Jordão, o nome dele era Oséias, ou melhor dizendo, o nome de Josué era Ushuaia. O nome da Terra do Fogo, o nome da Terra do Fim do Mundo, né? E aqui nós chegamos ao fim da jornada de um povo que saiu do Egito e queria entrar na Terra Prometida. Moisés estava prestes a morrer e ele enviou alguns homens, sendo que entre esses homens, Josué estava no meio. Ou seja, o nome dele era Ushuaia, filho de Num. Mas Moisés chamou ele de Josué, que na verdade não é Josué, é Yahushua. Ou seja, antes de passar do Rio Jordão, o nome dele era Ushuaia, que significa Ushua, salvação. Iá, ou seja, salvação é Iá. Quando ele passou pelo Rio Jordão, o nome dele passou a ser Eu sou salvação. Iá é a salvação. Ou uma salvação, porque o próprio Yahushua, não o Josué, mas o Yahushua, quando ele veio à terra, ele falou: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um.
E aqui a gente vê que o Shuaiá era filho de Num. Mas se você tirar o N, ele era filho de Porque assim como o pai recebe o nome do filho, eles se tornam apenas um. Aqui a gente vê, tanto na escrita quanto na parte celestial, o um sendo formado. E veio Moisés, falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Ushuaiá, filho de Num. E acabando Moisés, de falar todas essas palavras a todo o Iaúr, disse-lhe: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por estas mesmas palavras prolongareis os dias na terra, e que passando o Jordão, ides para possuí-la. Depois falou Iá a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, o monte Nabi, conhecido como Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Iare, conhecida como Jericó, e vi a terra de Canaã, que darei aos filhos de Iaú por possessão. Então aqui você vê que um pouco antes de passar pelo Rio Jordão, ele leu a lei, ele leu as palavras da lei, para que o homem pudesse cumprir a lei. E que lei era essa? Aquela que ele subiu no monte para buscar os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, guardarás o dia de sábado. Esses testamentos, esses mandamentos que estão no nosso DNA, esses mandamentos que são os nossos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. O homem anda através dos 10 e o homem trabalha através dos 10. Seria muito difícil ignorar isso, pois como posso ignorar aquilo que faz parte de mim, aquilo que eu sou, aquilo que não sou? Então você vê aqui esse nome novamente, Ushuaiá, salvação, uma salvação, Iá, uma, Ushua, salvação, porque não existe outra salvação. Mas vamos falar um pouco de uma profecia, pois esse monte Nebo, a palavra Nebo, que na verdade é Nabi, significa profeta, porque Moisés era um profeta, ele subiu nesse monte e o monte foi batizado como o monte do profeta. A palavra Abarim significa aqueles que vêm do outro lado. Esse é o nome original da palavra arco celeste. No aramaico, Abarim significa aqueles que vêm do outro lado. Então vamos ver a história por trás, a profecia por trás da história. Palavra do Iá, que foi dita a Ushuaiá, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Iauás, rei de Iaúr. Ou seja, essas aqui foram palavras ditas a Ushuaiá, é o mesmo nome, né? Já falamos sobre a terra de Ushuaiá, já falamos sobre o Josué, conhecido como Ushuaiá, antes de passar pelo Rio Jordão, e depois o nome dele foi mudou a ordem do nome dele, e agora estamos falando de um profeta também com o mesmo nome, Ushuaiá, ou seja, salvação, uma, né? A palavra Iá, uma salvação. Filho de Beri. A palavra Beri, se eu não me engano, é um termo hebraico, mas vem do aramaico, que significa poço. Se eu não me engano, é isso que significa. Filho do poço, né? A gente sabe que Yeshua, uma certa feita, ele foi perto de um poço e uma mulher samaritana estava tirando água. Ele falou: da água que você tirar aqui, você terá sede, mas da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Né? E vê que o nome Ushuaiá é o nome Yahushua, ao contrário. Então aqui é uma profecia falando sobre o nosso Salvador. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Iauás. A palavra Iauás
está aqui como Joás, significa Iá é vida. Rei de Iaú. O princípio da palavra do Iá por Ushuaiá, disse, pois, Oiá a Ushuaiá. Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Iá. E foi-se, e tomou a Gomer, filha de Diblai, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Disse-lhe Oiá, põe-lhe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Iaú, na verdade, e farei cessar o reino da casa de Iaú. E será naquele dia que quebrarei o arco. Lembra das palavras do Todo-Poderoso? Quebrarei o arco de Iaú no vale de Gisrael. Vamos ver depois no original o que significa esse Gisrael. E tornou a ela a conceber e deu à luz a uma filha. E ele disse, põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Iaú, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Iaudá me compadecerei, e os salvarei pelo Iá, seu Iaú, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz a um filho, e disse-lhe, põe o nome de Loami, porque vós não sois o meu povo, nem eu serei o vosso Iaú. Então, meus irmãos, essa é a palavra do Iá. Aí ele vem aqui embaixo e fala, todavia o número dos filhos de Iaú será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar-se. E acontecerá que, no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos de Iaú vivo. Então, meus irmãos, existe uma profecia aqui e vamos falar sobre ela. Que o Iá tenha misericórdia de cada um de nós. O princípio da palavra do Iá por Ushuaiá. Disse, pois, o Iá a Ushuaiá, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu desviando-se do Iá. Irmão, aqui está falando do nosso Salvador quando ele veio a uma terra. E qual terra seria essa?